Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista de investimentos em Sambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquele fundo imobiliário tão famoso e tão querido por vocês, que é o HGLG11, tá? Ele é o fundo imobiliário de logística da Credit Suisse, é um fundo gigantesco, um fundo que tem 4 bilhões de valor de mercado, um fundo com excelente histórico, com um tempo muito grande já de duração, tá? Ele foi um dos primeiros fundos imobiliários na Bolsa de Valores, então é um fundo que tem bastante histórico, que tem rentabilidade muito atrativa, que tem um histórico ali comprovado, tá? E é um fundo que tem um patrimônio gigantesco de quase 4 bilhões de reais. Então a gente vai conversar tudo sobre esse fundo no vídeo de hoje e inclusive vou simular com vocês como você consegue ter uma renda passiva de 3 mil reais por mês investindo nesse fundo imobiliário, isso mesmo. Você vai começar a investir nesse HGLG11 e você vai conseguir uma renda de 3 mil reais por mês, tá? Vou te dizer aqui, de acordo com os cálculos, o quanto você precisaria investir ou enquadrando o quanto você investe hoje, em quanto tempo você consegue atingir esse objetivo, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Pronto, pessoal, já tô aqui com o relatório gerencial do HGLG11, tá? A gente já consegue ver aqui, olha, CSHG Logística, é um fundo da Credit Suisse, e a gente consegue visualizar aqui. Percebeu que eu peguei do mês de junho, tá? Que foi no mês passado e que é referente ao pagamento de proventos desse mês agora de julho, tá bom? Esse relatório foi do mês passado, final do mês passado, referente aos resultados agora que vão ser entregues para os cotistas esse mês. E assim que funciona, desse mês, desse para o mês subsequente e assim por diante, beleza? A gente consegue ver aqui algumas informações importantes sobre o fundo. Olha, a cota de valor de mercado, né? Pelo menos no dia de fechamento foi essa aqui, 167,23, a cota patrimonial ali de R$ 153, então tá um pouquinho acima do valor patrimonial, mas daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque não é tão interessante você olhar essa métrica para fundos de tijolo, tá? E daqui a pouco eu explico o porquê disso. Veja que é um fundo imobiliário com um valor de mercado de 3,9 bilhões, tá? Então são quase 4 bi aqui de valor de mercado, é um fundo muito grande, tá? E a gente consegue ver aqui que também é muito grande no número de cotistas, assim, mais de 360 mil cotistas ali, tá? E a gente consegue ver aqui o dividend yield de 10,8%, na verdade ele vai reduzir ali para algo perto de 8,9%, 9%, daqui a pouco a gente vai ver isso também, tá? Quando atualizar isso aqui, por causa dos não recorrentes, tem uma alavancagem aqui, uma vacância física e financeira ali na parte dos 8% financeira, 15% física, e o rendimento aqui de R$ 1,50 por cota, tá? Perceba que esse rendimento aqui é um rendimento não recorrente, tá, pessoal? Isso é importante de falar. Por quê? Você não pode fazer simulações baseados nesse rendimento aqui, porque o guidance do rendimento do HGLG11 atualmente é de R$ 1,10 por cota, tá bom? Álvaro, mas por que ele pagou R$ 1,50 se ele geralmente paga R$ 1,10? Porque mês passado foi o último mês do semestre, então teve fechamento do semestre, então o rendimento é maior nesse mês agora, exatamente porque ele estava com a reserva ali de lucros acumulada, que ele pagou juntamente com o resultado do mês, tá? É uma política que acontece em alguns fundos imobiliários, tá? Os fundos da Credit Suisse têm muito essa característica. O HGRE, o HGRU, o HGLG, tá? Vários fundos deles têm essa característica de acúmulo de reserva financeira, tá? Ao longo do semestre, e no final do semestre distribui tudo porque é obrigado a distribuir 95% do lucro caixa, tá? Os fundos imobiliários têm que distribuir isso para os cotistas. Então eles distribuem ali mensalmente, mas vão juntando uma reserva, tá? E aí no final eles distribuem sempre um valor maior, tá? É um padrão ali da Credit Suisse. Algumas outras gestoras também fazem isso, tá? Eu acho bem interessante, inclusive, mas para a gente fazer as simulações, a gente vai utilizar o valor de 1,10 por cota, que é o natural que o fundo imobiliário vai pagar, tá? E aí você já sabe que no final de cada semestre você vai receber um valor maior ali, exatamente por causa da distribuição da reserva de lucro, beleza? Então vamos lá, a gente consegue descer aqui um pouquinho mais para a gente ver algumas informações sobre o fundo, tá? A gente consegue ver aqui a questão de rentabilidade, tá? O resultado um pouquinho, olha, perceba que teve mês aqui, em setembro de 22 aqui, olha, chegou a R$ 2,24, tá? E esse amarelinho aqui são ganhos de capital, ou seja, eles compraram um imóvel físico e venderam um imóvel físico, tiveram um lucro e aí distribuíram, tá? Esse é o resultado que a gente chama de não recorrente, que é um resultado que não vai acontecer todos os meses, tá? Aconteceu ali atípico em um mês,
Aí depois em outro aqui, a gente teve também aqui em novembro, tá vendo? Outro aqui em janeiro de 23. Então perceba que teve ali sim alguns não recorrentes, mas a média de pagamento deles, como a gente vê aqui em cima, é de R$1,10, tá vendo? E aí teve rendimentos maiores ali em dezembro de 22, foi R$2,20, né? Esse mês agora foi R$1,50, por causa do fechamento do semestre. E se a gente descer um pouquinho aqui, a gente consegue ver um dado também bastante importante, que é a questão de concentração do fundo, no caso das empresas que estão utilizando esses galpões logísticos para conseguir colocar os seus produtos, tá? E tem contratos com esses galpões que o HGLG é proprietário, tá? Você percebe que a gente tem uma exposição aqui relativamente grande a Volkswagen, né? É um pouco mais de 1/5 ali, 20% ali do fundo imobiliário dos galpões estão com a Volkswagen. Aí você tem o Mercado Livre com 7%, ali a Electrolux com 6%, a Ambev com 6%, né? Aí tem a Creme aí com 5,6% e os outros bem diversificados ali, juntando ali 54% restante, tá? Então perceba que não é um fundo que tem uma exposição ali muito grande a um ativo só, ou uma exposição muito grande simplesmente a um locatário, tá? Perceba que é um fundo imobiliário que tem uma diversificação interessante tanto de imóveis quanto ali também de locatários, tá? Inclusive, se a gente vier aqui, a gente consegue ver um pouquinho sobre a questão dos ativos, tá? É um fundo que tem 20 ativos em 5 estados. Então é um fundo relativamente bem diversificado, tá? Por mais que a maioria ali esteja em São Paulo, dos 20 ativos que ele tem, tá? Mais da metade estão ali em São Paulo, ele tem ativos em Minas Gerais, tem ativos no Rio de Janeiro, Santa Catarina, tá? Em Pernambuco. Então ele tem 5 estados ali de atuação e você consegue ver aqui que o foco dele tá mesmo em São Paulo, tá? E isso se justifica muito, porque se você pensar que ele é um fundo imobiliário que compra galpões logísticos e o centro ali de logística no sul e sudeste é muito forte, tá? Você ter grandes galpões logísticos ali na margem das rodovias, nesses lugares, tá? Nessas regiões, é um ativo muito bacana e que traz muita vantagem ali pro fundo, tá? Então tudo bem, ele tem uma concentração ali maior em São Paulo, beleza? Então vamos lá, agora que a gente já analisou um pouquinho sobre a parte mais fundamentalista ali do fundo, vamos para os números, tá? E aí, você tá gostando do vídeo? Tá gostando do conteúdo? Então não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, tá? E se inscreve no canal, porque a gente tá com a meta nova agora. A gente bateu nossa meta de 1.000 inscritos no canal. Yes! E a gente tá com a meta de bater agora 10.000 inscritos no canal, tá? Então se você tá gostando do conteúdo e se você quer acompanhar os novos conteúdos, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e entra na nossa comunidade de sócios investidores que só tá crescendo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar pro vídeo. Se a gente for ver no dia de hoje, o fundo imobiliário está sendo negociado a R$165, tá? E ele está com dividend yield de 8,91. E aí você pode perguntar, poxa Álvaro, mas 8,91 no relatório não estava dizendo que era 10,8? Se a gente subir aqui no relatório, está dizendo aqui 10,8%, tá? E por que aqui está 10,8 e aqui está 8,91? Exatamente por causa de um ajuste que tem que ser feito no relatório a partir do mês que vem. Porque se a gente descer aqui um pouquinho, a gente consegue ver o histórico de rendimentos do HGLG11. E perceba que em junho ele pagou R$3,30, tá? E nesse ano, no mesmo mês, ele pagou R$1,50. Então aqui o Status Invest, que essa plataforma já está considerando o dividend yield contando com esse mês aqui atual de R$1,50, tá? E o relatório está contando ainda com o pagamento de R$3,30, tá? Mas a partir do mês que vem, esse rendimento já deve ser incorporado no histórico do fundo e aí o dividend yield já vai aparecer ali na casa dos 8,9, tá? Que é mais ou menos o dividend yield atual dele hoje. E a gente consegue ver aqui outras informações importantes, como por exemplo o preço, valor patrimonial do fundo, olha, tá 1,07. E aí se você estuda um pouquinho sobre fundos imobiliários, você já deve bater o olho e falar, poxa Álvaro, mas ele tá caro, né? Porque ele tá acima do valor patrimonial dele. E uma ressalva que eu sempre trago, tá, pessoal? E continuo trazendo aqui para vocês, é que essa métrica aqui de preço-valor patrimonial, que é o quanto está sendo negociado um ativo para o valor do patrimônio dele, quando você vai olhar isso aqui para fundo de tijolo, você não tem que olhar isso aqui com tanto critério, tá? Por quê? Porque o preço de um fundo de tijolo depende do analista que vai lá e faz a variação dos imóveis, tá?
Então isso aqui é o preço sobre o valor patrimonial. Mas o valor patrimonial ele é muito relativo, principalmente para fundo de tijolo. Para fundo de papel, isso é regra, tá? O valor de um CRI é exatamente o que está escrito ali, tá? O valor de um CRA é exatamente o que está escrito ali na dívida, de uma debênture é exatamente o que está ali no papel. Mas o valor de um imóvel, ele acaba sendo muito relativo. Então, essa métrica de preço e valor patrimonial não é tão interessante que você utilize nas análises. Você pode utilizar outros modelos, por exemplo, como pegar o fluxo de caixa futuro com o crescimento e descontar para valor presente, né? E aí você consegue até, inclusive, uma forma melhor de você precificar um fundo de tijolo do que se você utilizar essa métrica de preço e valor patrimonial. Para fundos de papel e de renda fixa, funciona muito, tá? Fundo de renda fixa que eu falo é de infraestrutura, por exemplo, tá? Ou os fiagros, poxa, faz muito sentido, porque esses fundos têm majoritariamente crédito na carteira. Mas para os fundos de tijolo, não leva isso aqui tanto a sério, tá? Além do mais, a gente historicamente sabe que o HGLG, ele quase nunca é negociado abaixo do valor patrimonial dele, tá? Ele tá sempre com ágio ali. Então, você raramente vai achar ele abaixo do valor patrimonial, tá? 1.07 aqui, mas eu já vi esse fundo aqui a 1.20, a 1.30, tá? Facilmente de ágio. Então, é importante que você faça essa análise. Mas vamos lá, Laura, vamos para o cálculo. Eu quero receber R$3.000 investindo nesse fundo imobiliário aqui. O quanto eu tenho que investir para ter essa renda? A gente vai abrir aqui a nossa calculadora agora e vamos começar a fazer essa conta. Olha, vamos lá. Você quer receber R$3.000 por mês, mas você sabe que esse fundo paga ali em média uns R$1,10 todos os meses, tá? Fora o final do semestre que ele distribui a reserva de lucro, tá? Mas vamos considerar R$1,10. Se a gente dividir esses 3.000 por R$1,10, a gente tem aqui a quantidade de cotas que a gente precisa comprar para receber R$3.000 de HGLG, tá? Ou seja, 2.728 cotas, tá? Tem que aproximar para cima, tá, pessoal? Então, 2.728. Se a gente vem aqui, 2.728 cotas vezes R$1,10, perceba que vai dar exatamente os R$3.000,80, né? Porque ficou um pouquinho passando ali do nosso objetivo. Então, 2.728 cotas é o que a gente tem que juntar para receber esses R$3.000. Poxa, Álvaro, e quanto vai custar para eu comprar essas 2.728 cotas? Vamos lá. 2.728 cotas vezes qual o preço atual de mercado desse fundo? R$165. Então você vai multiplicar por 165 e você vai ter um valor de R$450.000. É exatamente esse valor que, se você investisse hoje, você já começaria no mês que vem a receber R$3.000 de HGLG11, tá? E aí esse valor para você pode ser pouco, pode ser acessível ou pode ser muito fora da sua realidade, tá? Você pode falar, poxa, Álvaro, mas esse valor pode ser muito alto para mim agora, eu não tenho esse valor. Mas você não precisa ter esse valor agora. Essa é a sacada, tá? Você pode colocar como objetivo chegar nesse valor aqui para você atingir essa meta em algum ponto do futuro. Então vamos lá, você tem que ter R$450.000, tá? Então vamos abrir aqui a calculadora de juros compostos aqui do investidor Sardinha, meu amigo Raul, para a gente utilizar como exemplo. Vamos olhar aqui valor inicial, tá? Vamos imaginar que você não tem um valor inicial de primeira, tá? E que você faz aportes mensais. Vamos considerar que você faz aportes de, não sei, R$1.500 por mês, por exemplo, tá? Em um ano, você teria ali R$18.000, tá? Mas se você colocasse ali, por exemplo, em 10 anos, você já teria 280 mil. Poxa, Álvaro, beleza. Em 16 anos, você já teria 613 mil. Aí você passou, né? Então vamos lá, 14 anos. Em 14 anos, você teria 484 mil, ou seja, você teria um pouco mais do que esse objetivo. Se você investisse R$1.500 em 14 anos, você atingiria R$484.000, que é mais do que o valor suficiente para você estar recebendo 3.000 de HGLG, tá bom? E aí perceba que eu coloquei como taxa de juros aqui o dividend yield atual do fundo, tá? 8,91, que é exatamente o apresentado aqui no site pra gente, tá? Que é o cálculo do valor atual da conta com os últimos 12 meses de rendimentos, beleza? Mas imagina que você, sei lá, que você tem um valor já inicial para investir. Vamos imaginar que você tem aqui R$10.000 para investir, por exemplo. Se você já tem 10 mil e você investir, sei lá, por 10 anos, você ainda não chega no valor. Então seria o que ali? 12 anos, talvez? Você chegasse? Não, seria 13 anos ali para você chegar no objetivo.
Em 13 anos chegaria no objetivo, um ano a menos se você tiver 10 mil reais hoje. E aí você pode utilizar essa calculadora para ir fazendo seus cálculos e ir brincando. Poxa, Álvaro, mas eu não invisto 1.500, eu invisto, sei lá, invisto 3 mil reais por mês. Poxa, beleza, 3 mil reais por mês e você não tem nada agora? Em 10 anos, quanto é que você vai ter? Poxa, em 10 anos você tem 500 mil, então em menos de 10 anos, deixa eu ver, em 8 anos. Em 8 anos você tem ali, em 9 anos, né? Você vai ter ali o equivalente a 485 mil, que também te daria mais de 3 mil reais por mês com o HG LG11, tá? Então aí você consegue ir fazendo as simulações de acordo com a sua realidade. Só lembre que quanto maior o valor que você já tem para começar hoje, ou quanto maior é o seu aporte, em menos tempo você vai conseguir chegar nesse objetivo. Por quê? Porque você vai precisar menos dos juros compostos, tá? Mas por mais que você tenha valores pequenos para investir, se você tiver tempo suficiente, você também atinge, tá bom? Se você colocar, por exemplo, poxa, Álvaro, eu não invisto 3 mil, nem 1.500, é muito. Eu invisto 500 reais. Beleza, você investe 500 reais. Mas vamos imaginar que você tem, sei lá, tem 25 anos hoje, você está me assinando 25 anos, e aí você quer receber esses 3 mil quando você tiver 60 e você aposentar, tá? Então, vai ser um prazo aqui, poxa, de 25 para 60 são 35 anos, tá? Então, você coloca aqui já, olha, 35 anos. Em 35 anos, você conseguiu bem mais do que isso, ó. Você conseguiu 1.300.000, ou seja, mais do que o dobro, quase o triplo daquilo ali que a gente estipulou. Ah, Álvaro, e se eu tiver 35 agora? Poxa, eu tenho 35 e quero ter esse valor para quando eu tiver ali 60, por exemplo, que são 25 anos. Beleza, você também chega no objetivo, olha, você chega a 521 mil. Então, se você tem 35 anos agora e que se planeja para nos 60 anos você receber 3 mil reais de renda mensal com esse fundo imobiliário, você consegue tranquilamente bem mais do que isso, porque você já tem um valor ali quase de 100 mil a mais do que a gente simulou que você precisaria ter para ter essa renda de 3 mil reais, beleza? Então, você sempre tem que entender essa didática. Quanto menos o valor que você tem para investir, maior o prazo que você vai precisar. Quanto maior o valor, menor o prazo, mas ambos conseguem chegar no objetivo. Não é porque você investe muito ou porque você investe pouco que você não vai conseguir atingir. Você vai sim, tá? Se você tiver constância, disciplina e a orientação certa, você consegue sim atingir esses objetivos. Você só vai atingir um pouco depois, mas tá tudo bem, porque você também consegue atingir as suas metas e os seus objetivos. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Ficou alguma pergunta que você gostaria de fazer? Ficou alguma dúvida ao decorrer desse vídeo? Então coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir aqui embaixo, tá? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que gostem de investir em fundos imobiliários, tá? E que queiram conhecer também essa calculadora aqui, para que eles façam as simulações e vejam, consigam planejar de verdade os objetivos financeiros deles, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.